Antes de nós lermos, deixa eu orar com vocês, queridos. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por mais esse dia, essa noite que o Senhor nos dá para estarmos aqui. E eu quero pedir a Ti, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco. Fale aos nossos corações. Nós precisamos Te ouvir, Pai, precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos da direção do Senhor sobre as nossas vidas. Nós precisamos ser abençoados por Ti. Nós desejamos e pedimos as Tuas bênçãos. Bênçãos que não serão somente para o nosso benefício, Pai, mas bênçãos que venham transbordar e alcançar outras vidas, em nome de Jesus. Eu sei, Pai, a Tua palavra nos diz que naquela cruz o Senhor morreu também para que tenhamos vida, e vida em abundância. O Senhor tem uma vida abundante para nós, Pai. O Senhor tem uma vida plena. Pai, nos ajuda e nos ensina a nos apropriar e a tomar posse disso, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Nós sermos um povo que vive essa vida, que encoraja outras pessoas, que transmite essa vida a outros, Pai. Em nome de Jesus, fica conosco. Revela-nos a Tua palavra, o Teu querer. Fala através da minha vida, fala através da minha boca e prepara o coração dos meus irmãos como uma boa terra, Pai, para receber a Tua palavra neste dia, nesta hora. Em nome de Jesus, amém e amém. Números 14, queridos, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Antes da gente ler, deixa eu só fazer menção. Na semana passada, queridos, nós tivemos uma palavra aqui que eu compartilhei ao coração de vocês, que o tema era... O Paulão foi rápido no gatilho, hein, Paulão? Caminho de Emaús. Vocês se lembram sobre o que se tratava? O que se tratava essa palavra? Caminho de Emaús. Nós vimos aí, queridos, que esse é um caminho que pode acontecer de entrarmos nesse caminho. É um caminho, queridos, que nós, como nós vimos na semana passada, um caminho que quando diz respeito às promessas de Deus, em determinados tempos, em tempos difíceis, é um caminho, às vezes, que representa um caminho de desesperança, um caminho de extrema tristeza, um caminho onde muitas vezes estamos desapontados. É um caminho onde a gente está trilhando, queridos, e a gente, apesar de ter Deus conosco, a gente às vezes não reconhecer que Deus está conosco, não conseguir perceber a presença de Deus conosco. É um caminho onde muitas vezes Deus está falando conosco, mas nós não estamos conseguindo ouvir. Esse é o caminho de Emaús, queridos, que nós vimos na semana passada, que representa isso, né? Que pode acontecer de entrarmos por esse caminho, pode, queridos, mas se você entrar, né, que a gente saia rapidamente desse caminho, ok, queridos? Como sair? Não vou voltar nisso, né? Não vou voltar a falar sobre isso. Se você quiser, nós temos até o canal no YouTube, volta lá e assiste a pregação, e aí você vai ver como a gente sai desse caminho. Mas por que eu estou falando sobre o caminho de Emaús? Mais uma vez, o caminho de Emaús representa tudo isso, né? Desapontamento, tristeza, desesperança, não estar sentindo a presença de Deus, não estar conseguindo ouvir a voz de Deus. E hoje eu quero continuar falando com vocês sobre um caminho. Nós falamos sobre o caminho de Emaús, e hoje eu quero falar com vocês novamente sobre um caminho, só que não é mais sobre o caminho de Emaús. Hoje eu quero falar com vocês, queridos, sobre o caminho das promessas, né? O Jacques falou algo aqui no momento de dízimos e ofertas. Eu louvo a Deus, acredito que é no mesmo espírito que nós vamos compartilhar a palavra de hoje. E o tema vai ser esse, o caminho das promessas, que eu vou compartilhar ao seu coração. Mas vamos lá, vamos ler o texto? Números 14, a partir do verso 1. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra,
rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que nós percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que eu realizei entre eles? Amém, queridos? Amados, nós sabemos, pela palavra de Deus, que Deus tem inúmeras promessas para as nossas vidas. E nós queremos, desejamos e ansiamos viver cada uma dessas boas promessas. Amém, amados? Todos nós queremos viver essas promessas. Mas existe um caminho a ser trilhado para que a gente viva essas promessas. Assim como tem o caminho de Emaús, existe o caminho das promessas. E qual é o caminho, queridos, para que a gente entre nas promessas de Deus? Antes de falar sobre esse caminho, eu quero falar com vocês sobre dois tipos de promessas. Existem aquelas promessas de Deus, que elas são promessas incondicionais. Independente do que a gente faça, independente do que a gente venha fazer, são promessas que vão se cumprir. Dependente do que eu e você façamos, ela vai se cumprir. Um exemplo disso, queridos, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17, é aquela promessa que fala sobre a volta de Jesus. Se puder ir acompanhando comigo, tá, Mi? Pode ir projetando. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17, é uma promessa que fala que, dada a ordem com a voz do arcanjo, o Senhor descerá dos céus, olha lá, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Queridos, independente do que a gente faça, essa é uma promessa que vai se cumprir, vai acontecer. Vai chegar o tempo que o Senhor vai voltar, vai buscar a sua igreja, independente do que façamos, vai acontecer. Essa é uma promessa, queridos, incondicional. Uma outra promessa, Evangelho de João, capítulo 5, verso 28 e 29. João 5, versículo 28 e o versículo 29. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos, olha que tremendo, né? Todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Independente do que façamos, queridos, vai haver ressurreição de justos e injustos. Vai haver pessoas que vão ressuscitar para a vida eterna com o Senhor, e vai haver pessoas que vão ressuscitar para a condenação eterna. Independente, essa promessa ela vai se cumprir. Ok? Então eu dei esse exemplo para vocês para falar sobre alguns tipos de promessas que são promessas incondicionais. Mas, queridos, o que eu quero que você entenda, que é importante a gente entender, que tem promessas nas nossas vidas que elas não vão se cumprir de maneira automática, mas que a gente precisa cooperar com Deus para que ela se cumpra, ou seja, são promessas que são condicionais. E aqui que eu quero que vocês atentem para essas promessas. Tem promessas que Deus tem para mim e para você, mas elas não vão se cumprir de forma automática, elas são condicionais. Os textos que nós lemos de Números 14, esse pedaço que nós lemos fala justamente sobre isso. Deus tinha uma promessa para aquele povo, sim ou não? Que eles iriam entrar numa boa terra, terra que mana leite e mel, terra de fartura, que eles iriam desfrutar de uma vida plena, uma vida abundante, né? Deus tinha isso para eles. Você acha que Deus mente ou não, queridos? Deus tinha isso para eles ou não? Todos eles entraram? Todos desfrutaram? Por que não? Porque tem promessas que não se cumprem de maneira automática, queridos.
Tem promessas que são condicionais sobre as nossas vidas. Vocês querem ver um exemplo? Isaías capítulo 1, verso 19. Se vocês estiverem dispostos a ouvir e a obedecer, vocês comerão o melhor dessa terra. Essa é uma promessa condicional. Deus tem uma promessa de comermos, de desfrutarmos do melhor dessa terra. Mas quando? Se estivermos dispostos a ouvir e se estivermos dispostos a obedecer. Então é uma promessa condicional. Tiago capítulo 4, verso 7 e verso 8. Tiago 4, verso 7 e verso 8. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. É uma promessa de Deus para a gente. Que o diabo vai fugir, queridos. Mas o que a palavra diz? Submetam-se. Sujeitem-se a Deus, a palavra de Deus. Resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, há uma parte que nos cabe. Né? Se eu quero viver uma vida vitoriosa, sobreviver até o inimigo das nossas almas, eu preciso me sujeitar. Eu preciso me sujeitar à palavra de Deus, eu preciso resistir ao diabo para que ele venha fugir, ok? É algo condicional, queridos. Mateus capítulo 11, 28 e 30, vou citar do 28 ao 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Promessa condicional. Quer encontrar descanso? Nesse tempo de tanta ansiedade, tanta inquietação, tanta perturbação, queridos, quer encontrar descanso? Vinde a mim, todos vocês, é condicional, você precisa vir a Jesus, né? Em Tiago, lá no mesmo texto de Tiago diz, aproximem-se de Deus, achegai-vos a Deus, e Deus se achegará a vós outros. Então vocês estão vendo que são promessas, queridos, que Deus tem para as nossas vidas preciosas, mas que elas estão ligadas, são condicionais para que a gente viva aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? E quando a gente se posiciona em Deus, queridos, para viver as suas boas promessas, quando a gente se posiciona, pode esperar que vão surgir gigantes, vão surgir adversidades no caminho para tentar nos impedir de viver o que Deus tem preparado para nós. Mais uma vez eu quero dizer para você aqui, querido, eu quero que isso entre no seu coração. Deus tem coisas boas para as nossas vidas. Deus tem promessas maravilhosas para cumprir nas nossas vidas, em todas as áreas, de todos os sentidos. Mas eu quero dizer para você que está aqui, quando você se posiciona em Deus, quando você toma uma posição firme, eu vou servir ao meu Senhor de todo o meu coração, de toda a alma, de todo entendimento, eu vou andar em integridade, eu vou agradar o coração do meu Deus, e eu creio que Deus vai abençoar a minha vida, a minha casa e me fazer um canal de bênção. Quando você faz isso, querido, pode ter certeza que gigantes vão se levantar, que adversidades vão acontecer, e aqui não é profetizando coisas ruins. Pode ter certeza, quando a gente se posiciona para ficar firme em Deus e fazer o que agrada a Deus, queridos, vão se levantar gigantes. Deus tinha promessas para o povo de Israel, e Deus fez com que eles entrassem na terra, observassem, voltassem e falaram, realmente, Deus tem, eu vi, é excelente, tem coisas maravilhosas. Mas alguns deles falaram, mas sabe o que é? Né? Então eles viram que existiam promessas, mas para que eles tomassem posse daquelas promessas, queridos, que Deus fala, é de vocês, já é de vocês, eu já dei para vocês, mas eles precisavam entrar e conquistar, e se apropriar, e tomar posse. No caminho entre eles e aquelas promessas, queridos, haviam gigantes. Entre eles e as promessas que Deus tinha feito, haviam lutas para se enfrentar. Eles teriam que travar aquelas lutas. Eles teriam que enfrentar os gigantes que eles viram na terra. Que lá tinham gigantes, cidades fortificadas. Para que eles herdassem as promessas, eles teriam que enfrentar. Qual que era a diferença? Mas Deus falou, mas eu já sou com vocês. Assim como vocês venceram os inimigos, né, do outro lado do Jordão, vocês vão entrar também, né, naquele lugar e vão vencer. Tinha promessa que iria vencer, mas não tinha promessa que não iria enfrentar o gigante. Deus nunca disse para você, querido, e para mim, que você não iria enfrentar gigante.
Deus nunca disse que nós servir Jesus, se posicionar em Deus, que a partir do momento que você se posicionasse para agradar a Deus, que seria tudo maravilha. Ao contrário, queridos, quando você se posiciona, pode ter certeza, gigantes vão se levantar, o inimigo das nossas almas não está contente, principalmente com aqueles que se posicionam. Amém, amados? Então você pode ter certeza disso, que gigantes vão se levantar no caminho para tentar nos impedir de viver. Mas sendo assim, pastor, qual que é o caminho para a gente entrar nas promessas de Deus, então? Qual que é o caminho das promessas? O caminho para que eu entre, para que eu consiga viver as promessas de Deus. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês, compartilhar alguns pontos aqui, queridos, é sobre, baseado nesse texto que nós lemos, o que eu não devo fazer. O que eu não devo fazer diante desses gigantes que tentam me impedir de viver as promessas de Deus. Mais uma vez, o que eu não devo fazer diante desses gigantes que tentam me impedir de viver as promessas de Deus. Aí no versículo 2, volta no texto de Números 14, o verso 2. Antes do verso 2, quando eu estava meditando algo nessa tarde, nessa palavra, e me veio algo no versículo 1 que eu acabei até nem colocando no esboço quando eu estava ali meditando nisso. Mas no versículo 1, diz assim, ó, naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. O povo começou a chorar e chorar alto, queridos. No versículo 1 diz, e aqui eu quero dizer para você, pelo que você tem chorado, que aqui tem te feito chorar. Sabe por que eu estou dizendo isso, queridos? Tem um choro que é agradável diante de Deus. Tem um choro que eu acredito que sobe como um aroma suave e agradável às narinas do nosso Senhor. Que é um choro de quebrantamento, é um choro de arrependimento, né? É um choro que quando a gente se entristece por ter ferido o coração do Pai, é um choro que quando a gente se arrepende de verdade, porque sabe uma coisa, queridos, se arrepender precisa realmente doer no nosso coração, a gente precisa sentir pesar, sentir tristeza, quando a gente pisa na bola e entristece o coração de Deus. Você sabe que às vezes eu observo, queridos, que tem faltado, falando de forma geral, a gente chorar, a gente se humilhar, sentir tristeza, sentir pesar no nosso coração de verdade, queridos. E aqui eu quero dizer novamente, pelo que a gente tem chorado. Como eu disse, tem um choro que é agradável a Deus, que é esse choro do quebrantamento, é esse choro de arrependimento, é esse choro de quando a gente se humilha na presença de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, eu falhei, eu errei, mas eu não quero mais entristecer o teu coração. Senhor, me ajuda, Senhor. Sabe, um choro que é agradável ao Senhor. Agora, não é esse choro que nós ouvimos aqui no versículo 1, diz que toda a comunidade chorou em alta voz. Esse choro é um choro ao contrário, queridos. Esse choro que essa comunidade fez, é um choro que aborrece o coração de Deus. Porque diz que eles começaram a chorar em alta voz, porque os espias voltaram e falaram para eles que na terra havia gigantes, cidades fortificadas, tudo, e aí eles começaram a chorar, por causa do relatório negativo que eles tiveram. Mesmo Deus falando para eles o que Deus tinha preparado, mesmo eles sabendo que tinha algo precioso, por causa do relatório negativo, eles começaram a chorar. Querido, tome cuidado para que você não esteja chorando diante de certas adversidades. Deus te deu uma promessa, Deus falou com você, Deus tem promessas preciosas, e às vezes você está chorando, e é um choro que não é, pensa que Deus está olhando de forma agradável, não, é um choro que Deus olhando, filho, por que você está chorando? Eu já não te dei? Eu já não falei que eu sou com você? Eu já não falei que é só você se posicionar, ir lá e conquistar, e você está chorando? Na verdade, esse choro é um choro de desconfiança, é um choro desprezando as promessas de Deus, é um choro, queridos, desagradável a Deus, não é um choro que às vezes Deus está olhando para a gente e fala, tadinho do meu filho, olha o que está acontecendo com ele. É um choro de quem não confia, é um choro de quem está, como diz um pouco mais abaixo no texto, de quem está tratando com desprezo e pouco caso o que Deus falou. Deus tinha falado, é de vocês, tomem posse, eu tenho isso para vocês. E aqui diante de um relatório negativo, eles começaram a chorar.
começaram a chorar. Esse choro não é agradável diante de Deus. Estou falando isso, queridos, eu não sei com quem Deus quer falar, mas eu estou dizendo isso para que você atente. Cuidado com o tipo de choro. De nós estarmos olhando para nós, para o nosso coração, e saber que tipo de choro que eu tenho chorado na presença de Deus. Será que é um choro de quem não tem confiado? É um choro de quem não tem dado atenção para o que Deus já falou? É um choro de você chorar, Senhor, olha essa luta, olha o gigante, olha o que está acontecendo, olha o que é isso, olha aquilo, sendo que Deus já falou, por que você está aí chorando, filho? Eu já te dei. Eu já te dei. Amém, queridos? Cuidado com esse choro. Mas vamos lá, versículo 2. O que é que eu não devo fazer? O que eu não devo fazer diante dos gigantes que tentam me impedir de viver as promessas de Deus? Verso 2. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Olha só que terrível, né, queridos? Aqui a gente aprender com esse povo nesse relato como não fazer. O que eu não devo fazer diante desses gigantes, né? Quando surgirem aí na minha caminhada. O que eu não faço, queridos? Não fica se queixando. Quando esses gigantes surgirem, queridos, não fique se queixando. Eu sei que nós já entendemos que o fato da gente servir a Deus não significa que a gente não vai enfrentar gigantes, né? Não vai passar por problemas. Mas que para que a gente viva as promessas de Deus, quando a gente se deparar com esses gigantes, deixa eu dizer para você, meu amado e minha amada, de verdade, para de se queixar. Para de murmurar. Uma das coisas para que a gente entre e viva as promessas de Deus é que quando a gente se deparar com esses gigantes, a gente não fique murmurando. Foi o que eles ficaram fazendo diante de Moisés, aqui diante de Arão. Eles começaram a se queixar, começaram a se lamentar. E deixa eu dizer algo para vocês aqui dentro disso, uma observação. Às vezes essa murmuração, essa queixa está disfarçado de desabafo. Ai, pastor, eu só estou desabafando. Com isso eu não estou dizendo que você não possa desabafar com as pessoas, não é isso. Mas cuidado, porque muitas vezes essa murmuração está mascarada como um desabafo. E na verdade não está sendo um desabafo não. Na verdade está sendo uma murmuração. E uma das coisas que nos impede de viver o que Deus tem, queridos, é murmurar, é se queixar. Gigantes vão se levantar. Mas o que é que a gente não deve fazer quando ele se levantar? Não se queixe, não lamente, não murmure. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Outra coisa, o que é que eu não devo fazer quando eu me deparar com esses gigantes? Ainda no versículo 2 e 3. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés, contra Arão, e toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Segundo lugar, o que eu faço quando eu me deparar? Diante dos gigantes, queridos, não seja ingrato em relação a tudo que Deus já fez por você. Esse povo aqui, quando se deparou com esses gigantes, com essa dificuldade para que entrasse nas promessas de Deus, olha o que eles começaram a falar, queridos, né? Que eles começaram a se queixar, quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou no deserto, né? Para que o Senhor nos trouxe para esse lugar? Só para fazer a gente cair a espada? E nossos filhos ser tomados como despojos de guerra? Queridos, e tudo que Deus tinha feito na vida daquele povo, todas as maravilhas, todos os sinais, todos os milagres, toda a provisão, tudo que Deus fez, aí diante desses gigantes, diante dessa dificuldade, o povo começa a falar, quem dera nós tivéssemos morrido no Egito, quem dera ou tivéssemos morrido no deserto, nos trouxe para cá para quê? Para que o Senhor nos trouxe até aqui? Sabe, uma ingratidão, querido, se a gente quer viver, entrar nas promessas de Deus, receber o que Deus tem, nós não podemos ter um coração ingrato.
diante de novas adversidades ou novos gigantes que vão surgir, queridos, não se esqueça do que Deus fez. Não se esqueça de tudo que Deus operou na sua vida. Nós ouvimos um pouquinho aqui o Jacques falando também de dízimos e ofertas. Às vezes nós temos uma tendência a nos esquecer, às vezes nos momentos difíceis, ou às vezes nos momentos bons. Às vezes quando está tudo bom, você está desfrutando das bênçãos, às vezes de se esquecer e de você se achar. Ou às vezes nos momentos difíceis, queridos, a gente começar a olhar para aquela dificuldade e se esquecer do que Deus fez lá atrás. E ainda eles disseram aqui, ó, quem dera tivesse morrido no Egito. Para que o Senhor nos trouxe até aqui? Olha aqui para mim, olha para o pastor. Teve vezes na minha vida que eu já experimentei isso, e Deus falou comigo. Até dentro desse texto, desse princípio. Deus não te trouxe até aqui, querido, para você morrer no deserto. Deus não operou tudo o que Ele fez na sua vida, tudo que Ele fez, todos os livramentos, todos os milagres, todas as provisões, todos os testemunhos, para que você chegue aqui e morra agora. Deus não fez isso. Você acha que Deus está brincando com você? Você acha que Deus está brincando comigo, está brincando com a nossa família? Você acha que Deus tem prazer em ficar tirando sarro da gente, brincar com a gente dessa forma? Deus não nos trouxe até aqui para que você venha perecer agora. Deus não te tirou da onde Ele te tirou, do lamaçal do pecado, da escravidão do pecado, das garras de Satanás. Deus não operou tantas maravilhas, tantos milagres, tantas curas, tantos livramentos, tanta provisão, para que você venha chegar agora, diante desse gigante que você está enfrentando, dessa dificuldade, e você venha perecer. Deus não fez isso, queridos, Ele não faz isso. Então a gente tem que entender isso, queridos, diante dessas dificuldades, não seja ingrato como esse povo, né, e não diga com as palavras, era melhor ter perecido, já que para mim chegar aqui e morrer, era melhor eu ter morrido onde eu estava, era melhor eu ter perecido naquela situação, para que eu vim até aqui? Querido, cuidado com isso, cuidado com esse engano, ok, queridos? Então, em segundo lugar é isso, diante dos gigantes que se levantam, né, não seja ingrato em relação a tudo que Deus já fez por você. Ao contrário, quando você se deparar com esse gigante, com esses novos gigantes, se lembre de tudo que Deus fez. Traga à sua memória tudo que Deus fez. Ok? Em terceiro lugar, queridos, diante dos gigantes, não saia palavras de morte da sua boca. No versículo 3, eles falam aí, né? O Senhor está nos trazendo para essa... Por que o Senhor está trazendo a gente para essa terra? Só para nos deixar cair a espada? E aí eles falam, nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Olha o que eles falam. Diante de uma dificuldade, queridos, eles começaram a lançar palavras de morte sobre eles mesmos. Alguém tinha falado isso para eles? Até mesmo os inimigos da terra tinham feito algum tipo de ameaça, que ainda não tinham visto eles, que os filhos e as mulheres seriam tomados como despojos. Deus tinha falado alguma coisa para eles sobre isso. Eles mesmos, diante daquela dificuldade, eles começaram a lançar palavras de morte. Nossos filhos, nossas mulheres vão ser tomados como despojo. Deixa eu dizer algo para você. Às vezes nós passamos por situações tão difíceis, às vezes situações que têm nos causado dor, que às vezes a gente não está conseguindo abrir a nossa boca, como eu disse na semana passada, às vezes você não está conseguindo abrir a sua boca e declarar a palavra de Deus. Porque nesse momento, queridos, que está diante do gigante, diante da dificuldade, o que nós temos que fazer, como eu disse na semana passada, é abrir a boca e declarar a palavra de Deus. Não estou sentindo, pastor, não estou vendo, ao contrário, parece que está só piorando. Abra a sua boca e declara o que diz a palavra. Mas, se você não está tendo forças, por enquanto, se você não está conseguindo abrir a boca para declarar a palavra, eu quero só dizer algo para você. Não abra a sua boca para declarar palavras de morte. Não faça como esse povo, quando eles se depararam. Não declarou palavra de vida, mas ali se segura. Pelo menos não abra a sua boca, não abra para declarar palavras de morte, como eles mesmos declarando sobre a família deles. As nossas mulheres, os nossos filhos vão ser tomados como despojo de guerra. Às vezes acontece isso, acontece no momento difícil,
no momento de pressão, no momento de raiva, no momento de ira? Já fez isso, querido? Você abrir a sua boca e declarar palavras ruins sobre você mesmo, sobre a sua casa, sobre a sua esposa, sobre o seu esposo, sobre o seu filho. Você abrir a boca sobre o seu emprego. Isso não presta para nada, isso não vai dar certo, não consigo, não vou conseguir mesmo, não é para mim mesmo. Começar a abrir a boca e declarar palavras que são contrárias ao que Deus prometeu. Então eu quero dizer para você, diante dessa dificuldade, não libere palavras de morte. Aprenda, queridos, fechar a boca. Aprenda a fechar a boca nesse momento. Amém? Se não é para declarar palavra de vida, pelo menos não abra sua boca para ficar declarando palavras contrárias, palavras de morte, porque como diz o texto de Provérbios 18, 21, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-los, que semeiam, vão comer do seu fruto. Porque como é que a gente quer entrar, viver as promessas de Deus, se constantemente nós estivermos abrindo a nossa boca e declarando aquilo que é contrário à palavra de Deus, queridos? Como é que a gente vai viver as promessas se estivermos abrindo a nossa boca e declarando tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus? Amém? A gente não vai colher, a gente não vai entrar nas promessas. Em quarto lugar, queridos, o que é que eu devo fazer, ou o que eu não devo fazer diante dos gigantes que tentam me impedir de viver as promessas? Versículo 4. E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Em quarto lugar, queridos, diante desses gigantes, não volte atrás, não desista, não retroceda, não volte atrás, queridos. Lá em Hebreus tem um texto que fala que Deus não se agrada daqueles que retrocedem, mas sim daqueles que avançam, que continuem, por mais que esteja difícil. Mais uma vez também, eu sei que vocês estão junto comigo nesse time, nós já passamos, ou às vezes você tem passado, às vezes tantas dificuldades, e no meio dessas dificuldades, tem situações que às vezes dá vontade de desistir, sim ou não? Às vezes vontade de retroceder, de parar, e é uma das coisas que o inimigo das nossas almas quer, queridos. Ele quer te causar tanto terror a ponto de te paralisar, de você não avançar mais, de você retroceder, de você não avançar acreditando e confiando no que Deus te prometeu. Eu quero dizer para você nessa noite, queridos, diante dessas dificuldades, às vezes você pode estar até com pouca força, e como diz lá em Apocalipse, eu sei que você tem pouca força, mas você não tem negado o meu nome, você não tem desistido, e eu quero dizer para você, não desiste, continua firme. Amém? Não retroceda. Aqui o povo está dizendo, vamos escolher um chefe, vamos voltar para o Egito, vamos voltar para aquela vida, melhor era que a gente tivesse ficado no Egito. Então, diante disso, que nós não tenhamos essa dificuldade, não retrocede, queridos, não retrocede, não volte atrás. Como diz a palavra de Deus, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Vai vir o tempo de vitória, vai vir o tempo de conquista, mas como diz em Gálatas também capítulo 6, não se canse de fazer o bem, porque no tempo próprio nós escolheremos, se nós não desanimarmos. Então não se canse de fazer o bem, queridos, não se canse. Como diz em Romanos 12, 21 também, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem, porque às vezes você está fazendo o bem, em muitas situações, às vezes parece que você está recebendo até o mal em troca, fazendo o bem, procurando andar corretamente, e às vezes o que você está recebendo, às vezes de certas pessoas, às vezes usadas pelo inimigo, você está recebendo o mal em troca, e às vezes a gente pode até se cansar, porque se não fosse possível a palavra não diria isso, não se canse de fazer o bem. Então, queridos, não se canse, não comece a retribuir mal com o mal, não. Se alguém está te fazendo mal, se alguém está te perseguindo, se alguém está te afligindo, não comece a retribuir na mesma moeda, não. Ao contrário, nós fomos chamados para andar de maneira diferente. Continua a fazer o bem, continua amando, continua abençoando. E ainda que os outros olhem para você, larga de ser bobo, larga de ser tonto, larga de fazer isso. Não, nós somos um povo diferente, queridos, chamados para abençoar quem amaldiçoa, né? Fazer o bem a quem nos maltrata, né? Nós fomos chamados para fazer diferença. Então, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Não se canse de semear o bem, porque no tempo próprio você vai colher, queridos. Amém? Creia nisso de todo o seu coração. Em quinto lugar, o que é que eu não devo fazer diante desses gigantes, pastor, que tentam me impedir de viver as promessas de Deus? No versículo 9.
Eu vou adiantar uns versículos agora. Versículo 9. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Em quinto lugar, queridos, diante dos gigantes, não se rebele contra Deus, como esse povo fez. O sinônimo da palavra rebelar, queridos, é se revoltar contra algo ou alguém, é se opor, é expressar com atitudes e palavras desacordo, desobedecer. E a Bíblia nos ensina, queridos, que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Ou seja, o que o pecado de feitiçaria faz, queridos? Se a gente vai ver isso lá em 1 Samuel, capítulo 15, o verso 22 e o verso 23, né? Que vai falar que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. A feitiçaria, queridos, ela acaba atraindo ações demoníacas sobre as nossas vidas. Ações de demônios. Ou seja, sabe o que é atitude de rebeldia, queridos? Atitude de rebeldia é atrair ação de espíritos malignos sobre as nossas vidas. É atrair a ação de demônios sobre as nossas vidas. Porque o texto diz, 1 Samuel 15, 23, a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, que atrai demônios, que atrai uma ação maligna. Rebeldia é como o pecado de feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Amém? Como o restante do texto, assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Esse é um texto que está falando para o rei Saul. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui, queridos, diante das dificuldades, não se rebele. Não tenha uma atitude rebelde como esse povo teve, né? Que a gente não venha ter esse tipo de atitude, queridos, não venha se revoltar, não venha se opor, né? Não venha, através de palavras e atitudes, demonstrar desacordo, que é um dos sinônimos, desacordo. Deus está falando uma coisa e nós estamos falando outra coisa com as nossas palavras ou com as nossas atitudes. Então que a gente não venha se rebelar, queridos, em nome de Jesus, para que não venha trair a ação maligna sobre as nossas vidas. Pode acontecer isso? Com certeza, a Bíblia fala sobre isso. A rebeldia atrai isso. Efésios 4, 27, eu sempre cito isso aqui, está falando para a igreja, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Ou seja, o mundo espiritual, ele funciona dentro de legalidades. Por mais que nós sejamos filhos, nós podemos, através de palavras e atitudes, dar legalidade para que o inimigo possa atuar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Ele funciona dentro de leis, queridos. Não é só porque você aceitou Jesus, você é filho, glória a Deus por isso, né? Mas se nós dermos legalidade, o próprio inimigo, nós às vezes assinamos ali, damos a legalidade para que ele seja operando nas nossas vidas. Com atitudes de desobediência, com atitudes de rebeldia, nós podemos dar legalidade para a ação maligna sobre a nossa vida. Como esse povo fez aqui, que nós vimos no versículo 9. Amém? Versículo 11. Mais uma coisa sobre o que eu não devo fazer, para que esses gigantes não me impeçam de viver a promessa de Deus, ou me impeçam de viver a promessa de Deus. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Em sétimo lugar, queridos, o que é que eu não devo fazer? Diante dos gigantes, queridos, não trate a palavra de Deus com desprezo. Pastor, mas eu nunca desprezei a palavra de Deus. Quando a gente tem a atitude desse povo, Deus tinha falado para eles, olha, eu tenho isso para vocês, prometeu para eles, deu uma promessa, vai, eu sou com vocês, pode ir. E aí diante dos gigantes, eles preferiram olhar para a dificuldade e não dar crédito à palavra. Não é só algo de palavras, mas a nossa atitude. Quando nós não confiamos, queridos, quando nós preferimos olhar para a dificuldade
E mediante esse olhar para a dificuldade, nós não avançamos, não fazemos aquilo que a palavra nos diz, porque a gente não está confiando, nós estamos desprezando o que o Senhor está nos dizendo. Se o Senhor disse, pode ir, eu sou com vocês, a terra é de vocês, e a gente fala, Senhor, sabe o que é? Não dá. Senhor, Senhor, não pode, não, a gente vai ser destruído. Filho, eu sou com vocês, você, não, mas a gente vai ser destruído. Olha o gigante, olha a dificuldade, olha isso, olha aquilo. Sabe o que nós estamos dizendo, queridos, com as nossas atitudes? Eu não confio no que o Senhor me diz. Eu não confio no que o Senhor prometeu. Eu não confio nas promessas do Senhor. Eu sei que é forte dizer isso, mas pastor, é desprezar. O que ele está dizendo aqui? Até quando esse povo vai me tratar com pouco caso e com desprezo? Apesar de tudo que eu já fiz, de tudo que eu já realizei entre eles, agora eles estão diante de uma nova dificuldade, mas eu já fiz, e agora até quando eles vão continuar com isso? Eu já mostrei para eles que eu sou Deus na vida deles, eu já mostrei que não tem barreiras, que eu posso o impossível, que eu faço o impossível, mas ainda assim esse povo, agora diante dessa nova, porque era uma nova, porque eles já tinham passado muitas outras adversidades, eles estavam com esse posicionamento. Será que a gente já não se posicionou assim? De repente nós estamos diante de um gigante, né? E às vezes ali chorando um choro que não agrada a Deus, e Deus dizer a mesma coisa para a gente, filho, o que é isso diante do que eu já fiz diante da sua vida? É dizer para você, Claudinei, às vezes você está enfrentando uma dificuldade, e você começa de repente a se queixar diante de Deus, e Deus falar para você, Claudinei, eu já te curei de um câncer, aonde Deus diz que você já foi desenganado, e agora diante desse problema, você está aí murmurando, reclamando, Claudinei. Eu já não mostrei que eu operei na sua vida? Eu já não mostrei que eu operei na sua casa, Claudinei? E agora você fica diante desse novo problema, até quando você vai se recusar a crer em mim, apesar do que eu já fiz na sua vida, Claudinei? Ei, o que Deus já fez na sua vida? Você ainda vai ficar olhando, você vai olhar para esse gigante e vai se esquecer de tudo que Deus já fez? Todos os livramentos, todos os milagres, todas as maravilhas? Queridos, isso é desprezar a palavra de Deus. Isso é tratar a palavra de Deus com pouco caso. E o que é que eu devo fazer então, pastor? Eu falei aqui de 7 coisas do que eu não devo fazer. O que eu devo fazer então diante desses gigantes que tentam me impedir de viver as promessas? Quero falar 2 coisas só e nós vamos encerrar. 2 coisas que eu devo fazer, versículo 6 e versículo 7. Verso 6 e verso 7. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Primeira coisa, o que eu devo fazer diante desses gigantes que estão tentando me intimidar para que eu não tome posse das promessas? Reconheça que o que Deus tem preparado para você, querido, é excelente. Pare de olhar para esses gigantes, pare de olhar para as cidades fortificadas, mas reconheça que o que Deus tem para a sua vida é excelente, e não é porque você é bom, não é porque você é merecedor, mas é porque foi pago um alto preço na cruz do Calvário. Jesus morreu por mim e por você, conquistou toda sorte de bênção, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, Ele já conquistou para nós, queridos. Nós temos que reconhecer que o que Deus tem para mim e para você, como disse Josué e Calebe, ei, o que Deus tem para mim, o que Deus tem para nós, gente, é excelente. Amém? Não é pouca coisa, não é miséria, não é coisa. Deus tem algo excelente para a minha e para a sua vida. Amém? Tem um outro texto que nós conhecemos bem, Jeremias 29:11, que é aquele texto que diz: eu é que sei os planos que tenho a respeito de vós. Eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro.
Deus tem coisas boas para as nossas vidas. Deus tem algo, Ele diz na sua palavra que Ele tem uma vida plena e abundante. Romanos 12 também, versículo 2, aquele texto que diz, né, que a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se renovando a sua mente com a palavra, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Deus tem para mim e para você, queridos, não é qualquer coisa, é excelente. Então, se você quer se apropriar o caminho das promessas, se você quer entrar e viver cada uma delas, reconheça isso na sua vida. Pare de dar ouvidos a mentiras, pare de olhar para as dificuldades, olhe para a palavra. Não trate a palavra de Deus, queridos, com desprezo. Não trate o que Deus falou com pouco caso, mas olhe para ela e reconheça: o que Deus tem para mim é bom, a vontade dEle é boa, é perfeita, é agradável. Deus tem coisas excelentes para a minha vida, para a minha família, e eu creio que Ele vai cumprir, eu creio que vai acontecer, eu creio, eu creio, eu creio. Esse é o caminho para que a gente viva as suas promessas, queridos. Amém? E em segundo lugar, e último lugar, nós vamos encerrar, no versículo 8. Verso 8. Josué e Calebe dizendo: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Quer viver as promessas de Deus, queridos? Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos fazer entrar. Se a gente quer viver as promessas de Deus, queridos, nas nossas vidas, tenha como principal alvo da sua vida o agradar o coração de Deus. Amém? Esse seja o principal alvo da nossa vida, agradarmos o coração de Deus. Porque Hebreus capítulo 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que dele se aproximam, precisam crer que Ele existe, e que Ele é galardoador, que Ele recompensa aqueles que o buscam. Amém? Então nós precisamos, queridos, para entrar nas promessas, ter como principal alvo, agradar o coração de Deus. Só que não tem como agradar o coração de Deus sem fé. E fé, queridos, quem tem fé, confia, obedece e descansa em Deus. Ah, eu tenho fé, pastor. Se você tem fé, você confia no que Deus te falou. E se confiamos verdadeiramente, nós obedecemos. Porque a obediência está ligada, queridos, à fé, à confiança. Porque se a gente falar que confia, mas não obedece, isso não é fé. A fé que vem por meio, a obediência que vem por meio da fé. Quando nós cremos de verdade, quando nós temos fé de verdade, nós confiamos no Senhor, nós obedecemos o que Ele falamos e nós descansamos em Deus. Eu não sei como vai acontecer, eu não sei de que maneira vai acontecer, eu não sei de onde vai vir a provisão, eu não sei o que Deus vai fazer dentro dessa situação, eu não sei de que maneira eu vou vencer esse gigante, porque quando eu olho para mim, para a minha circunstância, quando eu olho para as minhas limitações, eu não tenho forças, eu não tenho recursos para alcançar essa vitória, mas a fé é isso. Você não, olhando aos olhos naturais, você não tem forças, você não tem recursos, e você não sabe como vai acontecer. Mas Deus, o que você tem, querido? Você tem uma palavra. E baseado nessa palavra, você avança, você obedece, e aí você vai ver um milagre. Você vai ver provisão da onde não tinha, você vai ter forças da onde não tinha forças, você vai ver acontecer um milagre, acontecer onde as pessoas diziam que era impossível, mas, queridos, a gente precisa ter fé. A gente precisa ter essa fé que agrada o coração do nosso Pai, e como disse Josué e Calebe aqui, se o Senhor se agradar de nós, se Ele olhar para as nossas vidas e se agradar de nós, Ele vai nos fazer entrar em suas promessas.
Ele vai fazer-nos entrar na terra que mana leite e mel. Mas quando? Mais uma vez, queridos, se Ele se agradar de nós. E sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode ficar de pé, querido, no seu lugar? Para concluir, eu quero dizer para vocês, a nossa atitude diante dos gigantes, que tentam nos impedir de viver as promessas, eles tentam, queridos. Eles tentam nos impedir, mas eles não têm poder para isso. Queria que você guardasse isso. Eles não têm poder para nos impedir de viver. Então, por que muitos não vivem? Não é por causa dos gigantes. É por causa do posicionamento que eles tomam mediante esses gigantes. Esses gigantes não tinham o poder de impedir Israel de entrar e tomar posse. O que impediu o povo de entrar e tomar posse, queridos? A incredulidade deles. O não dar crédito à palavra. O tratar com descaso e com desprezo. Não foi os gigantes. Eles não viveram, não entraram, não viveram a abundância de Deus, queridos, porque eles não deram crédito. Às vezes a gente colocar a culpa nas circunstâncias, colocar a culpa no diabo, colocar a culpa no inimigo, colocar a culpa em certas... Não, queridos, a gente que pode se sabotar, a gente mesmo se sabotar, quando diante desses gigantes, nós tomamos atitudes, queridos, que nos fazem não entrar nas promessas de Deus. Então eles não têm poder, queridos, amém? O que nós precisamos é olhar para a palavra, para as suas promessas, manter os nossos olhos fixos nela, e nos apropriar daquilo que não vai ser conquistado. Já foi, já é nosso, já é. Nós só precisamos nos posicionar e ficar firmes nessa posição, até que venha se materializar, que a gente venha enxergar com os nossos olhos naturais. Porque se a gente pudesse ver com os nossos olhos espirituais, queridos, você já ia ver a sua bênção. Você já ia ver, se você, com os olhos naturais, com os olhos da fé, a gente já pode enxergar. E quando a gente enxerga com os olhos da fé, você já pode se alegrar. Se alegre já, queridos. Se alegre, dê glória a Deus, vibre, pule, venha, né, que você possa jubilar, olhando com os olhos da fé, até que chegue o momento que essa sua bênção vai se materializar. Amém? Feche seus olhos por um instante, vamos orar ao Senhor. Pai de amor, eu te louvo por mais esta palavra, e o meu pedido ao Senhor, Pai, é que o Senhor continue nos ensinando e nos ajudando para que nós venhamos viver as tuas promessas, porque, Pai, a tua palavra nos diz que o seu nome é glorificado quando nós damos muitos frutos, o seu nome é glorificado quando nós entramos nas promessas do Senhor, o seu nome é glorificado quando nós vivemos uma vida plena e abundante. O seu nome é glorificado, Pai, quando nós somos um povo que avança. O seu nome é glorificado quando nós somos um povo cheio de vida, cheio de alegria, cheio de esperança, cheio de paz. O seu nome é glorificado, Pai, quando nós vivemos o sobrenatural. O seu nome é glorificado quando nós vivemos os milagres do Senhor. O seu nome é glorificado, Pai, quando a nossa família é transformada. O seu nome é glorificado, Pai, quando há mudanças, Senhor, nos nossos relacionamentos, no nosso casamento. O seu nome é glorificado, Pai, quando os nossos filhos são libertos, curados, quando os nossos filhos estão na sua presença. O seu nome é glorificado, Pai, quando nós vivemos a provisão do Senhor. O seu nome é glorificado quando nós vivemos uma vida abundante financeiramente também. O seu nome é glorificado quando nós vivemos uma vida sadia, saudável, Pai, no nosso corpo, nas nossas emoções, espiritualmente. O seu nome é glorificado, Pai, quando nós somos um povo cheio de esperança, cheio de fé, que anda em obediência, que confia no Senhor, que não teme as dificuldades, mas teme o Senhor, teme não obedecer, teme andar fora dos teus princípios. O seu nome é glorificado quando nós andamos dessa forma, Pai, e nessa noite nós pedimos ao Senhor, Pai, derrama nesse lugar, Pai, derrama da tua graça, derrama do teu poder nesse lugar, aumenta a nossa fé, Pai, e nos ajuda a andar assim, de maneira que glorifique o teu santo nome, a tirarmos os nossos olhos dos problemas, a tirarmos os nossos olhos da dificuldade, e a olharmos para cada uma das boas promessas que o Senhor nos fez, seja no passado,
passado, seja no presente, seja todas aquelas que já estão registradas no livro sagrado, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a colocarmos os nossos olhos na Tua palavra e mantermos os nossos olhos nela, Pai, em nome de Jesus. Pode vir tempestades, ventos, tribulações, adversidades, mas eu quero declarar, Pai, que como igreja, nós vamos manter os nossos olhos na Tua palavra, nós vamos continuar acreditando no que o Senhor nos disse, nós vamos continuar acreditando nas Tuas promessas, e nós vamos marchar, e nós vamos avançar, e nós vamos vencer os gigantes que têm se levantado, que têm tentado nos amedrontar, que têm tentado nos paralisar, que têm tentado nos impedir de viver as promessas do Senhor. Eu quero declarar nessa noite, Pai, que eles estão caindo por terra, que eles estão sendo derrotados. Nós lançamos fora nessa noite todo medo, Pai, todo medo, toda apatia, tudo aquilo que tem nos paralisado, Pai, nós lançamos fora nessa noite. E eu quero dizer nesta noite, Pai, eu declaro que nós vamos começar a marchar, nós vamos começar a marchar, nós vamos avançar, Pai, nós vamos avançar acreditando no que o Senhor nos disse, acreditando nas Suas promessas, e nós vamos viver cada uma delas, e o Seu nome vai ser glorificado através da nossa vida, através da nossa família, através do nosso ministério, através de tudo aquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. O Seu nome será glorificado, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, eu declaro isso sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a vida dos meus irmãos, sobre esta igreja, Pai, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Você que crê, queridos, dá uma forte salva de palmas ao nosso Senhor. Glória a Deus, obrigado, Senhor, pelas Tuas promessas, e obrigado porque nós cremos que nós vamos vivê-las, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estende assim as suas mãos, deixa eu despedir vocês, meus amados, que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça, que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a sua paz. Assim eu os abençoo, em nome de Jesus, amém e amém.